Saudações, pessoal, sejam bem-vindos em mais um módulo aqui do curso Negociador, né? Hoje nós vamos ver, né, dentro desse módulo, nós vamos inclinar a realidade do nosso interlocutor, né? Antes disso, vamos fazer a revisão do módulo 5, né? Nós usamos o está certo. Essas lições nós vamos usar para construir uma base, né? Estabeleça uma consideração positiva incondicional para abrir a porta e mudar os pensamentos e comportamentos. Os humanos têm um impulso inato para atitudes socialmente construtivas. Quanto mais a pessoa se sente compreendida e positivamente afirmada nesse entendimento, mais provável que se comporte de forma construtiva. Está certo é melhor do que sim. Esforce-se para obtê-lo. Alcançar o está certo é uma negociação, e uma negociação produz avanços. Com o uso do resumo para desencadear o está certo, você pode construir ali um bom resumo, né, com um rótulo combinado, com parágrafos, que são frases parecidas com o que ele está falando, né? Deixe que seu opositor sinta que você está de acordo com o mundo, está de acordo com ele, beleza? Então tá aí o módulo 5, vamos para o módulo 6 agora, características de uma negociação, e vamos ver agora para inclinar, né, as tendências do nosso interlocutor. Vamos começar aqui com características de uma negociação. Sempre há uma margem para a manobra numa negociação. Coloca isso na sua cabeça. Sempre tem uma brecha, tá? A negociação nunca é uma fórmula linear. X, some X com Y para obter Z. Nunca. Nunca é mais B dando C, tá? Todos nós temos pontos cegos e irracionais. Pontos cegos e racionais são pontos que a gente não pensa, né? Que a gente ideias que a gente nem chegou a elaborar. Necessidades ocultas e percepções pouco desenvolvidas. Depois que você entende o mundo subterrâneo das necessidades dos pensamentos não ditos, descobre que um universo de variáveis que pode ser empregadas para mudar as exigências e expectativas do seu interlocutor. Prazos finais podem ser usados para manipular o medo e acomete muitas pessoas. As pessoas agem inconscientes. Quando você coloca um prazo, né, quando você tem um prazo para terminar determinado ofício, né, você colocou lá, por exemplo, você está fazendo uma avaliação para o seu cliente, ou você está fazendo ali um relatório para o seu cliente, ou você você tem um prazo para cumprir. Cara, é uma pressão violenta. Em cima da pressão, do tempo, por exemplo, uma proposta, a proposta tem validade de 24 horas. Você faz com que o seu cliente não tenha tempo de pensar. E normalmente as ações, tanto dele quanto as nossas, quando a gente não tem tempo ou quando tem um prazo muito curto, é a gente fazer besteira, é a gente agir de forma inconsciente. Então, você colocar prazos finais para o seu cliente faz com que também ele não pense na resposta. Isso pode ser bom? Depende. Se for um negócio que precisa de pensamento, de elaboração, né? Por exemplo, a compra de uma fazenda, você propor para ele a compra de uma fazenda e você falar para ele, você tem 24 horas para pensar, ele vai falar, pô, por que eu tenho 24 horas para pensar? Eu quero mais prazo. Uma compra de uma fazenda, eu preciso pensar, eu preciso analisar, eu preciso fazer conta. Então, possivelmente não vai dar muito certo esse prazo. Então, tem que tomar muito cuidado com prazos, né? Prazos muito duros, né? Tá? Há sempre maneiras de inclinar a realidade do seu interlocutor para que se adapte àquilo, no final das contas, com o que queremos dar a ele. Né? O que ele quer comprar, né? Não é o que a gente quer dar para ele. Sobre concessões, mantenha uma abordagem cooperativa de construção de entendimento empático, do tipo que cria uma dinâmica capaz de acertar acordos, sem ingenuidade, porque a concessão é dividir a diferença, pode levar a resultados terríveis. Não faça concessões, dar desconto, abrir exceção. Né? A concessão com frequência significa um acordo ruim. Prefira não fazer nenhum acordo a fazer um acordo ruim. Concessão é uma abordagem. Não fazemos concessões porque é certo, fazemos porque é fácil e porque livra a nossa cara. Ao fazê-los, podemos dizer que pelo menos conseguimos metade do bolo. Fazemos concessões para nos colocarmos a salvo. A maioria das pessoas em uma negociação é movida pelo medo e pelo desejo de evitar a dor. Poucas perseguem objetivos reais. Portanto, não se acomode. Eis uma regra simples: nunca divida a diferença. Essa questão da concessão, pessoal, tem muito a ver com você ceder, né, a sua parte. Então, normalmente ali, vamos pegar um exemplo, você está ali numa comissão, né, de fazenda, um exemplo, que eu trabalho bastante com isso. Você está ali na comissão de fazenda e aí você fala para o teu cliente ou para o seu corretor, né, que te trouxe a fazenda e você tem um comprador para a fazenda, e aí ele fala assim, olha, a comissão é 3%,
tá? 50% aí, 50% aqui. E aí você oferece essa fazenda para um outro cliente, e esse cliente tem um outro corretor. E esse corretor fala, olha, a minha parte aqui com o meu comprador eu quero 50%, e o outro também vai querer 50%. Aonde que você entra nessa história? Né? E aí entra a parte de ceder, né? Ceder. Né? E aí entra a parte de ceder e entra a parte também de perder o negócio, que a gente vai ver ainda. É colocar a pessoa na negativa, tipo assim, você vai perder o negócio. Então a gente vai aprender esses argumentos que a gente vai usar para abrir espaço para você entrar, né? Abrir o espaço na negociação. Então a concessão é quando você fala, não, o importante é fazer negócio, pega aí 50%, dos meus 50% eu dou 25%, né? Você cede. Esse ceder normalmente não vai prestar, tá? Normalmente não vai prestar. Por quê? Porque você não pensou muito bem para fazer essa concessão, e se você for trabalhar, se você for dedicar na venda dessa fazenda, aquele cara que vai receber os 25% e não for fazer nada, você vai achar injusto. E aí esse fato de achar injusto, porque foi uma decisão imprópria, uma decisão imatura sua, uma decisão sem pensar e inconsciente, vai fazer com que você depois desestimule de fazer esse negócio e não vai dar certo o negócio, tá? Simplesmente porque a gente fez uma concessão. Agora, pessoal, vamos falar de prazos finais. Cuidado com eles. Olha só, faça do tempo seu aliado. O tempo é uma das variáveis mais cruciais em qualquer negociação. O prazo final é a alavanca que empurra cada acordo rumo à conclusão. Prazos finais induzem as pessoas a dizer e fazer coisas impulsivas, né, sem pensar, e vão contra seus interesses. Todos nós temos uma tendência natural a correr contra o tempo e quando começa a se esgotar. Por que um prazo final desencadeia tanta pressão e ansiedade? A resposta é porque causa das consequências é a percepção de perda de que sofremos. Se nenhuma solução for alcançada até um certo momento, o acordo não será feito, né? Grita na nossa mente, vislumbrando algum cenário futuro imaginário. Quando você permite que a variável do tempo atraia esse pensamento, torne-se refém, criando um ambiente de comportamentos reativos e escolhas ruins, né? Quando você está sob pressão, normalmente você fica reativo e tem péssimas escolhas. O importante é se engajar no processo e perceber quanto tempo isso levará. Pode ser que você perceba que tem mais a conquistar do que o tempo lhe permitirá. Não tenha pressa e saiba que o prazo final pode ser negociado. Então, quando você estiver diante de uma situação que tem muito prazo, tem aquele negócio, né? Ó, válido até tal hora. Cara, isso aí é o maior gatilho mental de perda, né? A gente chama de gatilho de perda. Então a pessoa sente que vai perder. Ele nem comprou, ele nem adquiriu, mas ele já está sentindo que perdeu. E esse sentimento de perda faz as pessoas agirem de forma inconsciente. Isso pode ser tanto para o nosso interlocutor quanto para nós, né? Principalmente para nós, para a gente tomar cuidado. O uso do justo, né? A palavra de maior poder nas negociações depois do não, né? O não é a principal que abre as portas ali, né? Somos fortemente influenciados por quão respeitados nos sentimos. As pessoas cumprem acordos quando percebem que são tratadas com justiça e partem para o ataque na situação oposta, né? Quando a pessoa vê que é injusto para ela, ela parte para a briga. Em um estudo famoso, 2 macacos caputinhos foram levados a realizar a mesma tarefa, mas um recebeu uvas por recompensa e o outro recebeu pepinos. Em resposta a essa injustiça tão flagrante, o macaco alimentado com pepino surtou. É lógico, né? Tinha 2 macacos, um macaco com banana, outro com pepino. Comeu pepino, falou, puta merda, o outro tá comendo banana, eu vou comer pepino? E aí ele surtou, né? Isso acontece com nossa situação aí na nossa vida. Quando você entende como a dinâmica da injustiça pode ser confusa, emocional e destrutiva, começa a ver por que o justo é uma palavra com um tremendo poder e que é preciso usá-la com cuidado. Vamos usar o justo então de 3 maneiras. Primeira situação, diante de uma acusação implícita, reconheça o erro imediatamente e volte ao ponto que iniciou a injustiça. Relembre a última vez que você fez. Essa parte eu vou direto à frase, tá? Então quando você estiver diante de uma acusação implícita, uma acusação que o cara está fazendo, né? Diante de uma negociação, e você tem que voltar atrás, porque ele acha que você está agindo de forma injusta com ele, aí você fala assim, está bem, peço desculpas, está bem, peço desculpas, está bem, peço desculpas, né? Quer dizer, me perdoe, né, se eu falei alguma coisa que te ofendeu. Está bem, peço desculpas. Vamos parar tudo e voltar ao ponto em que eu comecei a tratar você de maneira injusta. Está bem,
está bem, né? Está bem, peço desculpas. Vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo que nós estamos falando e vou voltar lá no ponto que eu comecei a tratar você de maneira injusta. Então consertamos isso. Então, é uma forma de você voltar a conversa, de uma conversa perdida, né? Aquela conversa que você dá aquela escorregada ou ele se altera. Aí você fala assim, está bem, me desculpe, né? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar ao ponto em que eu comecei a falar de maneira injusta. Quer dizer, você vai voltar ao que você estava falando e ele vai falar para você dali em diante aonde, que você não vai voltar tudo lá atrás. Você vai voltar só dali. Às vezes é uma coisa simples de resolver, né? Usando essa frase. Então anote essa frase também no seu bloquinho aí, tá? Situação 2. Diante de uma situação que force você a ceder, devolva a resposta com a rotulagem pedindo que apresente os argumentos. Então, se ele, né, falou ali uma situação que você força você a ceder, né? Aí você pode usar a rotulagem. Parece que vocês estão prontos para fornecer provas que sustentem essa afirmação, né? Então, por exemplo, ele falou alguma coisa assim, mas você não fez isso, não fez aquilo, tal, ou o seu preço é muito mais alto do que o outro. Aí você pega e fala assim, parece que vocês estão prontos para fornecer provas. Parecem, lembra? Eu sinto, não. Eu percebo, não. Tiro eu, tá? Parece que vocês estão prontos para fornecer provas que sustentam essa afirmação. Parece que vocês estão prontos para me dizer o que está errado nisso que eu passei para vocês. Parece que vocês estão prontos para me falar aonde que eu errei. Isso é legal, isso é legal. Né? E se ele falar não sei o que, se ele alterar, você fala assim, não, eu não estou falando que eu estou falando que parece. Olha só, sabedoria. Tá? E na situação 3, o uso positivo e construtivo é de forma antecipada. Você pode usar o justo também de forma construtiva antecipada. Quero que você sinta que está tendo um tratamento justo o tempo todo. Então você está ali na conversa, né? E no meio da conversa você fala assim, eu quero que o senhor sinta que o senhor vai ter o tratamento justo o tempo todo. Né? Portanto, por favor, me interrompa a qualquer momento se achar que estou sendo injusto e cuidaremos disso. Olha só, reforçando a injustiça, né? Olha só. Eu falei assim, quero que você sinta que está tendo tratamento justo. E eu quero que o senhor me interrompa, me pare, igual a frase aqui de cima, me pare em qualquer momento, né, da minha conversa, se eu me tornar injusto ou que a gente cuidará disso aí, que a gente resolverá isso aí. Beleza? Tá aí para vocês 3 formas de usar a palavra justo. Descobrindo o que eles valorizam. Se você consegue levar a outra parte a revelar seus problemas, dores e objetivos inalcançados, se consegue chegar ao que as pessoas estão realmente comprando, então pode vender a elas uma visão desses problemas que faz a sua proposta e solução perfeita. Examine isso a partir do nível mais básico. O que uma boa babá de fato vende? O que uma boa babá vende? Ela vende não exatamente cuidar da criança, mas garantir aos pais uma boa noite de sono. E um vendedor de aquecedores, ele garante ambientes aconchegantes para os momentos de família. Né? Então a gente tem que ver o que está ali naqueles 95% dos sentimentos. Né? E em cima daquilo a gente vai conseguir ali achar a solução perfeita para ele. Né? Então, um instalador de trancas, ele vai passar a sensação de segurança. Né? Então, conheça os mecanismos emocionais e você poderá enquadrar os benefícios de qualquer acordo em uma língua que encontrará ressonância com o outro. Cara, tudo isso que eu estou falando para vocês tem a ver com relacionamento ao próximo. Se você pegar a Bíblia, vai estar escrito isso. Amar o próximo como a ti mesmo. Prestar atenção no que ele está falando. Seja empático. Prestar atenção nas emoções dele. Por que ele está falando aquilo? Por que ele está alterado? Por que ele está indignado? Por que ele acha que o meu produto é caro? Porque, sabe? E aí você vai entender, né? Ali nos 95%, que é o que nos interessa, que é a emoção dele. Aí você vai rotular, vai continuar, deixar ele continuar falando e aí vai achar aí as soluções para ele. Aversão à perda. As pessoas fazem suas escolhas quando estão em jogo opções que envolvem risco, como em uma negociação. Somos atraídos pelo que é seguro em detrimento do que é provável, mesmo quando a probabilidade é uma escolha melhor. Isso é chamado de efeito certeza. E correremos riscos maiores para evitar perdas do que para alcançar ganhos. Isso é chamado de aversão à perda. É por isso que as pessoas que estatisticamente não têm nenhuma necessidade de fazer um seguro, pagam seguro de saúde. Né? Vamos ver aqui, ó.
Para uma negociação difícil, não basta mostrar à outra parte que você pode dar o que ela quer. Para obter uma vantagem real, é preciso convencê-la de que ela perderá algo concreto se o acordo fracassar. Então, quando você for expressar as vantagens do seu produto, você já tem que arrumar uma forma de falar do que ela vai perder de não adquirir o seu produto. Né? Então, a sensação de ganho é um X. A sensação de perda é 2x. Então, se você falar das perdas que ele terá, é mais importante do que falar das vantagens. Porque a perda, ele não quer perder. Agora, o ganho, ele pode ganhar ou não. A perda, ele não quer perder. Então, é como se ele já tivesse adquirido. Essa é uma tática psicológica bem interessante. Todo produto deve ser apresentados os benefícios, o que está deixando de ganhar, né? Então, ó, todo produto deve ser apresentado os benefícios. Como que eu vou apresentar os benefícios? O que está deixando de ganhar, tá? Então, sempre o que a pessoa está deixando de ganhar. Se você for vender um curso online, o que você está deixando de ganhar? Por exemplo, esse curso que você adquiriu aqui. O que você está adquirindo? O que você está deixando de ganhar? Você está deixando de ganhar boas negociações, tá? Por quê? Porque você não tem as técnicas, então você vai perder negociação, que às vezes está ali, é só um fechamento, é só um raciocínio que você colocaria, uma frase certa, você fecharia o negócio, você perdeu o negócio. Negócio de milhões. Negócio de 1 milhão de honorário, de 500 mil, de 200 mil. Quantos negócios você perde pelo fato de você impor seu ego, porque você não sabe de técnicas de negociação? O que mais? Ah, o meu curso aqui você pagou, sei lá, 1.500, 2.000 reais. Eu nem sei quanto que está o curso aqui. Mas olha só, quanto que você vai deixar de ganhar se você perder uma venda de uma fazenda, se você perder a venda de um fechamento de contrato, ou se você continuar negociando com a sua mãe dessa forma? Quanto que você vai perder de prosperidade se você não está bem relacionado com a sua mãe? E aí o cara fala, pô, é verdade, né? Eu vou perder tudo isso. Então o sentimento de perda é muito mais emocentizado, né? Muito mais assim impactante do que o sentimento de vantagem, tá? Então todos os benefícios, vantagens, você coloca ele no sentimento de deixar de ganhar. Porém, a maior vantagem é convencer a outra pessoa o que ele pode perder. Ancore as emoções do interlocutor. Ao inclinar a realidade do seu interlocutor, comece gerando empatia. O primeiro passo é a auditoria de acusação que reconheça todos os temores dele. Então lembra que o medo, os sentimentos dele, é tudo mais importante para ele. Então tem que rotular, tem que gerar empatia, tem que ficar como se ele tivesse o psicólogo que está entendendo ele, tá? Ancorando as emoções dele em uma preparação para o pior cenário, você inflama a aversão dele à perda, fazendo agarrar rapidamente a oportunidade de evitá-la. Então, olha só, eu vou falar aqui daqui a pouco exemplo, né, de pior cenário. Você pode inclinar a realidade do seu interlocutor ancorando o ponto de partida dele na negociação antes de fazer a oferta. Ancore emocionalmente dizendo que será ruim. Então, quando você fala assim, olha, o que eu tenho, a proposta que eu tenho aqui para o senhor não é das melhores propostas. Prepara ele para o pior. Por quê? Porque se você prepara ele para o pior, qualquer coisa que você colocar mais ali, ele vai achar, nossa, eu achei que era muito pior do que isso. Foi melhor do que eu imaginava. Beleza? Tá? Então, quando chegará aos números, lance uma âncora extrema para a sua oferta real, que pareça razoável, ou use uma faixa de valores para parecer menos agressivo. O valor real de qualquer coisa depende do ponto de vista de quem vê. Por exemplo, tem uma proposta péssima para o senhor. Olha, senhor Joaquim, eu vim aqui falar com o senhor hoje, olha, eu tenho uma proposta péssima para o senhor. Eu tenho uma proposta que eu acho que o senhor não vai aceitar. Já deixa o cara desconcertado. Ele vai falar, puta, mas será que é tão ruim assim? Aí ele fala assim, olha, quando desligamos, outra situação, né? Quando desligarmos o telefone, você vai pensar que eu sou um péssimo homem de negócio. Vai pensar que eu não consigo fazer orçamento ou um plano. Vai pensar que o Fernando Pires é um grande falastrão. Seu primeiro grande projeto com sua empresa e ele estraga tudo. E ainda não sabe dirigir uma operação e pode ter mentido. Tudo isso aí eu falei para ele, ele vai falar assim, puta, mas então o negócio é feio, hein? Porra, o cara... Aí ele vai ver que você não é tudo isso. Então você tem que deixar uma situação, ele achando, mas ele sai daquela situação de combate, né? Ele fala assim, mas você não é tudo isso, não. Vamos ouvir aí o que você tem para falar. Né? Então você se rebaixou falando mal de você para ele sentir no controle.
tá? Então tá aí para vocês. Depois de ancorar as emoções do outro em um campo minado de expectativas baixas, você joga com a aversão dele à perda. Então, você deixou... eu tenho uma péssima proposta para o senhor aqui, eu tô até com vergonha de falar isso para o senhor vai achar que eu sou um falastrão, vai achar que eu não fiz a minha operação direito, vai achar que eu estou mentindo, né? Vai achar que... vai pensar que eu não consigo fazer um orçamento certo, tá? E aí você fala assim, olha... Vamos lá para os benefícios. Olha, eu tenho aqui uma proposta, mas veja bem, senhor José, se o senhor não aceitar, o senhor vai ficar mais tempo com essa fazenda para vender. Se o senhor não aceitar, ele vai fechar negócio com outro cliente. Olha, se o senhor não aceitar, o senhor pode deixar de comprar aquela fazenda que o senhor está querendo comprar, porque o senhor vai precisar da entrada dessa fazenda aqui, dessa venda, para o senhor comprar a outra lá. Olha, o senhor vai deixar de fazer os seus planos, os seus projetos. Então, tem que deixar ele numa situação de perda. Então, primeiro, rebaixa a situação, deixa ele na lona e depois você joga uma situação de perda. Beleza? Se, por exemplo, eu preciso fechar em 50 mil um negócio e estou comprando, e esse é o objetivo do fechamento, joga uma proposta baixa de 30 mil. Né? Ela fica mais fácil de ser digerida após o ancoramento da pior situação. Tu fala, olha, tem o pior proposta que tem aqui para você, tá? Mas aí o valor que você quer que feche é 50, tá aqui na tua cabeça, não falou para ele. Aí você fala assim, olha, a proposta que eu tenho aqui para o senhor é péssima, a primeira proposta é 30 mil e o fechamento você quer 50. Ele vai falar, puta, mas não é tão ruim assim a proposta, né? 30 mil. Mas nos 50 mil eu fecho. Veja, você queria que fechasse em 50 mil, ele fechou em 50 mil. Tá? Mas aí você ancorou lá embaixo, né? Primeiro você falou que a proposta era péssima, depois você mandou uma proposta baixa, né? Ou uma proposta de perda para ele, tá? E fica mais fácil de ser gerida após o ancoramento da pior situação. Você pode também, de forma menos agressiva, dizer a faixa de valores que você pode trabalhar. Olha, seu José, a minha proposta é péssima, a minha proposta para o senhor vai de 28 a 32 mil. Mesma coisa de falar 30 mil. Eu falo, não, Fernando, a sua proposta até que não é ruim não, mas não dá para mim, o que eu posso fechar aqui é 50. Você incita ele a mandar uma contra baixa também no valor que você deseja, né? O valor real de qualquer coisa depende do ponto de vista de quem vê, tá? Então tá aí para vocês. O resumo, essas ferramentas são usadas por todos os melhores negociadores porque elas simplesmente reconhecem a psique humana como ela é. Somos animais emocionais e irracionais, porém essas características se manifestam de maneiras previsíveis e obedecem a um padrão. Usar esse conhecimento é apenas ser racional. Todas as negociações são definidas de uma rede de necessidades e desejos subterrâneos. Rachar o prejuízo é calçar um sapato preto e outro marrom. Né? Não faça concessões. Lembra que eu falei para vocês? Não arreda do preço de vocês. Por quê? Porque isso vai mostrar fraqueza, isso vai mostrar que você não quer negociar, isso vai mostrar que os seus argumentos são fracos. Tá? Aproxime de prazos finais, incita as pessoas a acelerar o processo de negociação. Sempre coloca prazo numa proposta, sempre coloca prazo para ele pensar. Tá? Sempre fala assim, seu José, você está falando com ele na sexta-feira, ele vai passar o final de semana pensando. Você pode falar, se for uma coisa para ser pensada rápido, você fala assim, amanhã, de manhã, eu vou ligar para o senhor me posicionar a respeito da proposta. Amanhã, seu José, lá para umas 2 horas, eu vou conversar com o cliente antes, mas amanhã, umas 2 horas, eu estou ligando para o senhor para a gente resolver essa situação da proposta. Então, coloca sempre um prazo para ele se posicionar, tá? E um prazo, quanto mais curto, melhor para você, né? A palavra J de justo é um termo emocional, que a letra J, né, de justo é um termo emocional que as pessoas em geral exploram para pôr o outro lado na defensiva. Né? Você pode inclinar a realidade de seu interlocutor ancorando o ponto de partida dele na negociação. Antes de fazer uma oferta, ancore emocionalmente dizendo que será ruim. Né? Lembra que eu falei para vocês? E aí vocês mandam a proposta abaixo. As pessoas assumem mais riscos para evitar uma perda do que para ter um ganho. Certifique-se de que o seu interlocutor veja que há algo a perder se não agir. Beleza, pessoal? Tá aí para vocês mais um módulo do nosso curso de negociação. A coisa tá ficando quente, né? Quanta coisa a gente aprendeu. Não esqueça do bloquinho de perguntas que você tem que deixar na sua mesa aí para você estar sempre olhando, analisando. Olha aí, uma pergunta que eu falei para vocês. Essa é uma hora ruim para falar com o senhor? Você desistiu do projeto, né? Caso de e-mails não respondidos.
Do que se a pessoa, você falou lá a proposta, falou o que é, tal, e ele falou, não quero comprar. Você fala assim, o que precisa ser feito aí para que isso funcione? Né? Parece que está muito ansioso, né, para o senhor sair do emprego. Se a pessoa não está prestando atenção, né, principalmente funcionário, né? Se for o patrão, você fala assim, olha, parece que o senhor não está muito preocupado com o seu futuro financeiro. Ou parece que o senhor não está muito preocupado com a sua segurança financeira. Ou parece que o senhor não está muito preocupado com, sei lá, não sei, a herança dos seus filhos, né? Use uma frase para captar a resposta não dele e ele, pum, se conectar a você se ele não estiver prestando atenção com você. Beleza, pessoal? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até mais. Valeu, tchau, tchau.